Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Hugo Teixeira, eu sou advogado da União, trabalho na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na área de contratações públicas, coordeno a Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União. E o meu objetivo aqui é iniciar uma série de vídeos sobre a Lei 13979, para trazer para vocês alguns comentários iniciais sobre a lei, para tentar explicar um pouco as conclusões que foram tomadas pela Câmara Nacional de Modelos nos pareceres que foram liberados sobre o assunto, parecer 2, parecer 6 e parecer 8. Diga-se de passagem, eu recomendo que vocês leiam, certo? Que orientaram a elaboração dos modelos e orientaram a linha de ação mais ou menos a ser seguida nessas contratações, certo? O que eu vou falar aqui não é criação mínima, eu sou mero porta-voz, isso é fruto de debates da Câmara. Algumas coisas são opinião minha, mas eu vou tentar diferenciar essas questões. E a ideia aqui é apresentar o que foi debatido, o que foi feito, alguma ideia inicial, para que todo mundo entenda o contexto, entenda as questões, se informe e que a gente consiga fazer uma discussão e evoluir os entendimentos, certo? Ninguém aqui tem a pretensão de que os entendimentos feitos sejam 100% infalíveis, certo? Então tá. Antes da gente partir para o assunto específico do vídeo, esse vídeo vai tratar de 3 coisas, certo? Daqui a pouco vamos ver os slides. Eu quero fazer uma introdução com vocês sobre como vão funcionar esses vídeos. Eu quero tratar com vocês sobre o tema de analogia que a gente tratou no parecer 2 e no parecer 6. E diferenciar 3 institutos, que é a emergência de saúde pública de importância nacional, a emergência de saúde pública de importância internacional e a calamidade pública, o estado de calamidade, certo? Quanto ao primeiro ponto, primeiro, como é que foi feito o trabalho da Câmara, de onde que surgiu isso tudo? A Câmara, ela foi criada para fazer modelo, certo? Modelo digital, modelo de contrato, e é o que a gente sempre fez. E normalmente a gente só fazia os modelos, não fazia parecer junto, porque não precisava. Esses entendimentos são normalmente feitos a partir da ação. Pela atividade, as coisas vão ficando mais claras, os órgãos de controle fazem seus entendimentos, as jurídicas fazem seus entendimentos, as divergências são resolvidas e as coisas se conformam, certo? Bem, isso demora tempo. E a gente não tem tempo, certo? Então, enquanto que para o pregão a gente só tem hoje todo o entendimento que a gente tem em relação a ele depois de 15 a 18 anos de uso, a gente não tem 15 a 18 dias em relação a essa atual situação. Precisamos de uma linha de ação e de seguir essa linha de ação, porque o tempo aqui ruge, né? Usando uma expressão bem conhecido. Então, essa é a principal razão de termos optado por fazer esses pareceres. Não é para querer, eu quero firmar o meu entendimento para ficar surfando a onda. Não é essa a ideia. Mas, nesse momento, vale mais ter uma ação única em razão de um entendimento só, ainda que, porventura, ele não seja perfeito, mas que seja um entendimento pensado, bom, que traga segurança na ponta e que seja um só, e assim a administração possa contratar de forma eficiente nessa situação que exige uma eficiência na contratação, do que cada um ficar com seu entendimento e a gente espere meses até que as coisas se normalizem, porque a gente não tem meses. Então essa foi a linha, certo? Ninguém aqui está dizendo que os entendimentos são infalíveis, mas eles estão aí por uma razão de eficiência, certo? Vamos entender esse contexto. A Câmara é formada por 15 pessoas. Ela é formada por membros da AGU estrito sensu, vamos chamar assim, advogados da União, formado por procuradores federais, formado por procuradores da Fazenda, tem um membro procurador do Banco Central. A gente está se reunindo toda semana, discutimos a lei para poder gerar os modelos, para poder gerar essas teses. Então as teses são mais ou menos plurais.
tão plurais quanto conseguimos fazer. Elas são submetidas à aprovação do diretor do Departamento de Coordenação e Ordenação do DECOR e aprovadas pelo consultor geral, certo? E é de onde saem, mais ou menos, esses entendimentos. Os vídeos, a ideia aqui é que sejam vídeos curtos, então você vai ver que alguns pontos vão ser bem sucintos. Eu não vou explicar institutos que não foram trazidos pela Lei 13.979. Eu presumo que você já conheça o que é uma compra nacional, o que é um SRP, o que é uma adesão. Eu vou tratar com vocês do que mudou, do que é diferente, do que é inusitado aqui. Certo? O vídeo vai, com exceção desse, que é um vídeo geral, mas o vídeo vai trazer sempre um dispositivo da lei, a leitura desse dispositivo da lei com um outro comentário em relação ao texto e questões envolvendo aquele dispositivo da lei, ou questões abordadas pelo parecer, normalmente, teses jurídicas já feitas, algum tipo de nuance ou outro que é importante ter em mente, e basicamente isso. Os vídeos vão ser separados por pertinência, alguns maiores, outros menores, mas a ideia é que eles circulem entre 5 e 15 minutos. Ok? E aí a ideia é essa. No caso de dúvidas, acessem na parte do site da AGU que tem os modelos, tem um e-mail, se não me engano é cgu.modeloscontratação@agu.gov.br, mas chequem lá, tá? E mandem o modelo, ele cai direto na minha conta e eu respondo, tá? Eu respondo todos na medida do possível. Se tiver alguma dúvida, a gente troca uma figurinha. Ou falem pelo chat, pelo fórum de discussão da sala e a gente vai se acertando. Dito isso, vamos aos assuntos específicos. E a gente vai começar com um entendimento sobre analogia. Certo? No parecer 2, por que foi colocado no parecer 2, logo iniciando, uma advertência contra a inserção de restrições não previstas explicitamente na lei? Porque logo quando fomos iniciar a fazer os modelos, já vimos algumas consultorias, alguns pareceres, trazendo por analogia restrições advindas da aplicação do artigo 24, inciso 4 da 8666 e outras que eu francamente não sei de onde que vieram, né? Na ausência de lei, às vezes a imaginação fala solta, não sei, eu genuinamente não sei. E a gente sentiu a necessidade de falar isso para dar essa advertência inicial, a ideia que dá um impacto inicial que foi feito no 2, e não sei se foi explicitado o porquê. E eu vou explicar agora, juridicamente, mais ou menos, o que é que eu quero dizer com a restrição. Certo? E para isso a gente tem que entender o que é analogia. O que é analogia? Analogia é o uso de um argumento, na teoria de argumentação jurídica, chamado de argumento assímile, que é a ideia de que se X é parecido com Y, o tratamento de X deve ser parecido com o tratamento de Y, certo? Basicamente isso. Então, o uso da analogia como uma forma de integração do ordenamento é quando eu uso uma solução prevista no ordenamento para uma situação X, eu uso essa situação para tratar uma solução, eu uso essa solução, que pode ser uma norma, pode ser um precedente. Na prática, o precedente vai ser trabalhado no ordenamento como uma norma, pelo tanto que ele é utilizado até como argumento de autoridade, mas enfim. Eu uso essa solução para uma outra situação Y, que apesar de não regulada pelo ordenamento, é parecida com X, então deve ter o mesmo tratamento. Certo? É uma forma de eu preencher lacunas. Beleza, nada contra. Qual é o problema aqui? A situação da Lei 13.979 e a própria lei é bastante excepcional. A lei é uma lei excepcional, no sentido de que é uma lei com vigência temporária vinculada a uma condição futura incerta, e naquele período de vigência ela se sobressai em relação às outras. Então, a lei é excepcional no sentido normativo, e o seu contexto é excepcional.
Então, por exemplo, uma das questões que a gente viu de uso de analogia é de aplicação dos entendimentos de calamidade utilizados na época do H1N1. Se você lembra da época do H1N1 e comparar com aquilo, com hoje, parece outro mundo, né? Naquela época a gente não estava em quarentena. Naquela época o número de mortos não era tão grande. Naquela época o crescimento não era tão exponencial. A gente não estava nessa situação, gente. A gente não estava trabalhando no trabalho remoto. Calamidade não é uniforme, todas as calamidades não foram criadas iguais. Existem graus de calamidade. E a calamidade da Covid-19 é excepcional dentre as calamidades. Entende? E aí, por que a gente está dizendo que a analogia aqui não vai servir muito bem? Porque a situação ela não é semelhante a nada. Ela é uma calamidade, mas ela não é uma calamidade como qualquer outra calamidade que a gente já viu. Provavelmente é uma calamidade que todos nós vamos ver uma vez na vida. Então, se a analogia parte de um argumento assímile que parte da semelhança, e se o contexto, seja porque a lei é excepcional, seja porque o contexto é excepcional, não é semelhante a nada no que tange ao grau de calamidade, certo? Então eu não posso usar analogia. Principalmente se for para impor uma restrição a um procedimento que foi feito para ser o mais rápido possível. Se você for ler a lei, ela tira uma série de amarras, algumas até dão um susto grande, certo? Querendo celeridade acima de tudo, ele quer que você faça a contratação, entende? E aí eu vou criar restrição com base numa outra situação que não é parecida, não tem o mesmo grau, não é tão calamitosa, se é que eu posso dizer isso. Por isso que um dos pontos que foram defendidos no parecer é que eu não posso tratar a lei 13979 com base no artigo 24.4. A situação é tão calamitosa que nem a calamidade geral do 24.4 nos atende. Foi feito um dispositivo específico de calamidade. Esse é o grau aqui. Por isso a recomendação é uma recomendação. Ninguém que está impedindo que você aplique uma analogia para gerar uma restrição ou para requisito adicional. Mas recomendação que não faça, porque provavelmente não vai ser uma situação similar. Ou se for similar, não vai haver uma compatibilidade entre regimes, certo? Se você for fazer, você vai ter que se desincumbir de um ônus argumentativo adicional de dizer, olha, essa restrição aqui, ela é compatível com esse regime, ainda que esse regime seja pautado pela celeridade, ainda que essa calamidade seja muito mais acentuada do que a calamidade Y que gerou esse regime inicial. Ou que você tenha que colocar que a semelhança não diz respeito à calamidade, mas a um outro aspecto totalmente diferente. Ele vai exigir que você fale mais. Não é uma analogia automática. Isso vale para precedentes. Precedentes se aplicam a casos concretos. E esse caso de agora ele é único, certo? Isso se aplica a normas, a leis, e é o que vale. E quanto à interpretação extensiva, vai importar o argumento que você utiliza, não propriamente a interpretação extensiva. Eu posso usar, por exemplo, interpretação extensiva no sentido de que eu vou além do que a norma fala, literalmente. Eu posso ir além do que a norma fala, do que a literalidade da norma, por uma interpretação sistemática teleológica, por exemplo. E a gente faz isso, certo? Você vai ver isso. Mas eu não posso fazer novamente pelo argumento assímile. Eu não posso fazer porque a lei Y, que trata de uma situação parecida, trata de forma Z. Então eu tenho que dar uma interpretação extensiva para esse tipo de dispositivo para dar o mesmo tratamento. Aí não rola. Provavelmente. Porque não é uma situação similar. Entende? Mas aqui, normalmente não é vedação, é uma recomendação. Veja bem. Pense duas vezes antes de você ficar trazendo de qualquer canto uma restrição que você viu num julgado sobre o 24.4, porque aqui é a coisa um pouco mais complicada. E o segundo ponto é a diferença entre emergência de saúde pública de interesse nacional, emergência de saúde pública de interesse internacional e calamidade pública.
A emergência de saúde de interesse nacional, ela é nacional, né? Por isso o nome. Ela pode ser feita pelo Ministro da Saúde, ela tem alguns efeitos de caráter nacional, ela permite usar alguns instrumentos vinculados ao SUS. Isso foi feito na portaria de 3 de fevereiro, certo? Esse estado de emergência não tem nada a ver com a 13979, ela não é gatilho de nada da 13979, que eu saiba, né? Que eu lembro. O segundo é a emergência de saúde pública de importância internacional. Essa é a que consta da 13979, que é adotada em muitos pontos. O que a 13979 prevê é que o ato do ministro pode antecipar o fim dessa emergência. Mas quem decreta essa emergência, que é internacional, é a Organização Mundial de Saúde, que o fez, eles chamam de Public Health Emergency of International Concern of FAKE. Eu não consegui esse ato, mas isso foi feito dia 30 de janeiro. Eles fizeram, eles podem desfazer. O Brasil pode antecipar esse desfazimento, mais uma vez, desfeito pela Organização Mundial de Saúde, desfeito está automaticamente no Brasil. Então, é um ato internacional, que foi reconhecido pela 13979, para os efeitos aqui, porque reconhecido foi, certo? Mas é um ato internacional. E o terceiro ponto é o estado de calamidade, feito pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, que tem efeitos mais fiscais, apesar de que hoje ele tem um efeito de contratação, porque ele é um marco utilizado para a medida provisória 961, que trata de RDC, pagamento antecipado, e a hipótese de dispensa, certo? Mas esse decreto legislativo, esse estado de calamidade, não afeta os dispositivos da 13979. Essas três situações foram geradas pela situação fática pandemia, mas os seus efeitos são diferentes, certo? Para os fins da 13979 vai interessar o estado de emergência de saúde pública de interesse internacional declarado pela Organização Mundial de Saúde, que o ministro da Saúde pode antecipar o fim, pelo parágrafo 2º do artigo 1º, mas não estender o fim ou algo do gênero, certo? É isso. Esse é o nosso primeiro vídeo. Qualquer dúvida, mandem e-mail, tudo mais, e estamos aí à disposição. Até.